Você está em desacordo com um colega de trabalho? Talvez você tenha tido uma briga com um irmão, ou talvez anos se passaram sem se falar com sua mãe ou pai. Seja qual for a situação, Deus quer restaurar esse relacionamento quebrado. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Buscando a Deus, Desfrute a Alegria do Avivamento Pessoal, na voz de Renata Santos. Durante toda essa semana, Nancy tem falado sobre o avivamento. Relembramos alguns avivamentos marcantes que ocorreram ao longo dos anos. Ela também nos falou sobre as características distintivas do avivamento, o sentir da presença de Deus, a necessidade da oração e a convicção do pecado. Hoje vamos nos juntar a Nancy enquanto ela nos ensina sobre outra característica do avivamento: relacionamentos desfeitos e reconciliação na série chamada Quando o Avivamento Chega. Nunca vou esquecer de estar em uma igreja em Indiana, onde Deus estava agindo durante um momento lindo de avivamento nos corações do seu povo. Durante aquele período de avivamento, os membros daquela igreja foram impactados por um evento que havia ocorrido na vida da congregação uma década atrás. O que aconteceu foi que houve uma divisão maciça e um grande grupo se levantou, saiu e começou uma nova igreja do outro lado da cidade. Infelizmente, essa não é uma experiência incomum nos dias de hoje, mas, nesse caso, enquanto Deus estava agindo na igreja-mãe, eles foram convictos sobre suas atitudes 10 anos antes. E Deus falou especialmente aos homens que lideravam a igreja, dizendo a eles: vocês não lidaram corretamente com aquela situação. Conforme esses homens buscavam o Senhor e a igreja clamava ao Senhor, decidiram ir até a outra igreja que havia sido formada 10 anos antes. Eu estava presente em um desses cultos na outra igreja, quando 30 ou 40 pessoas da igreja-mãe foram até a igreja-filha e ficaram diante daquelas pessoas para falar sobre algo que muitos prefeririam esquecer. Esses homens se humilharam e foram à frente da nova igreja dizendo: pecamos contra vocês. Estávamos errados na forma como lidamos com aquela situação. Vocês poderiam nos perdoar, por favor? Um dos diáconos da igreja original disse que, por todos esses anos, nunca conseguiu nem mesmo dirigir na rua onde morava um dos diáconos opositores. Veja, essa não era uma cidade grande, e no trabalho ele tinha que ir a muitas partes da cidade, mas ele sempre evitava aquela rua. Ele contou que, após esse período de avivamento em que se humilhou perante o Senhor e se arrependeu, ele decidiu que agora conseguiria dirigir novamente naquela rua. Ele finalmente pôde dirigir calmamente de um lado para o outro, sentindo-se livre e em paz consigo mesmo. Ele explicou que essa experiência foi possível porque ele havia se humilhado e participado ativamente da reconciliação dos corações dentro da comunidade da igreja. Em tempos de avivamento, Deus derrama uma intensa convicção e necessidade de confissão de pecados, e as pessoas são motivadas a acertar as coisas com Deus. Elas querem ter uma consciência limpa diante de Deus. Mas uma das coisas que logo percebem é que não podem ter uma consciência limpa com Deus se não tiverem uma consciência limpa com os outros. Elas não só precisam se acertar com Deus verticalmente, mas também horizontalmente. Elas precisam se acertar com seus cônjuges, com seus filhos, com seus colegas de igreja, com seus colegas de trabalho. Em tempos de avivamento, uma das marcas que caracteriza o verdadeiro avivamento é a reconciliação de relacionamentos e a limpeza de consciência, as pessoas fazendo restituição. As Escrituras dizem em Provérbios 28:13 que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Em tempos de avivamento, há a superação dessa tendência de esconder, de encobrir nossos pecados. E há uma disposição de sair para a luz, não apenas com Deus, mas também com os outros. Não é isso que João diz em 1 João capítulo 1, versículo 7?
Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Podemos ter relacionamentos corretos uns com os outros. Ao longo dos anos, tem sido verdadeiramente incrível testemunhar como Deus tem conduzido as pessoas a um profundo senso de humildade quando buscam corrigir erros do passado, fazer restituição quando necessário e reconciliar relacionamentos. Às vezes, Deus aborda as pessoas em relação a questões que parecem ser triviais. Lembro-me de uma história que ouvi, por exemplo, sobre uma mulher que entrou em um supermercado e recebeu troco a mais, mas optou por guardar o dinheiro extra. Pode-se pensar, isso não é uma grande coisa, acontece com todo mundo ocasionalmente, não é? Bem, Deus convenceu aquela mulher de que isso era roubo. Então ela voltou ao supermercado e compartilhou com eles que era cristã, que Deus estava trabalhando em sua vida e que precisava confessar a eles que havia roubado da loja, pegando aquele dinheiro quando recebeu troco a mais. A mulher com quem ela conversava, que trabalhava na loja, começou a rir. E a cliente disse a ela: "Isso é importante para mim", e queria entender por que ela estava rindo. A funcionária respondeu: "Você é a 7ª pessoa que entra aqui hoje de manhã." Deus estava agindo nos corações do seu povo, fazendo com que eles corrigissem seus erros do passado. Você consegue imaginar, aliás, como seria se nós que estamos na igreja, cantando nossos hinos, orando nossas orações, ouvindo as mensagens e fazendo as anotações nos domingos de manhã, se fôssemos constrangidos a reparar os nossos erros antes da segunda-feira chegar? As pessoas que trabalham conosco, as pessoas em nosso bairro, as pessoas com quem pegamos carona, vamos aos jogos para assistir nossos filhos, e sempre tem pessoas nos observando. Eles percebem quando falamos mal dos outros com uma língua fofoqueira. Eles percebem a amargura, a raiva que está em nossos corações. Não é de se surpreender que eles não se impressionem muito com o nosso cristianismo. Quando começamos a purificar nossa consciência e corrigir os erros do passado, a nos reconciliar em nossos relacionamentos, estamos mostrando a verdade do Evangelho. Refletindo sobre como Deus operou na reconciliação de inúmeros relacionamentos destruídos, lembro-me de uma ocasião em que uma mulher se aproximou enquanto eu discursava em um auditório. Durante um intervalo, ela me disse: "Você poderia pedir para a fulana vir à frente? Não consigo encontrá-la, mas acredito que ela esteja aqui." Por 5 anos, essas mulheres carregaram uma grande mágoa entre elas, mas, naquele local, naquele altar, elas se reuniram. Em humildade, buscaram perdão e Deus reconciliou seus corações. Talvez em nenhum lugar o avivamento seja mais necessário do que dentro das 4 paredes de nossas próprias casas. Tantas ilustrações vêm à mente. Recordo-me de uma igreja onde Deus os visitou durante um lindo momento de avivamento. O pastor nos relatou posteriormente que, ao longo de um período de 3 semanas, havia 50 casais nessa única igreja que estavam divorciados, separados ou enfrentando casos de infidelidade conjugal. E Deus promoveu a reconciliação em todos esses casamentos. Veja, livros, seminários e conferências por si só nunca podem realizar tudo isso sem o poder convincente do Espírito Santo de Deus. Estive em uma igreja, uma vez, envolvida com um ministério de avivamento lá com a equipe do ministério que eu fazia parte, e havia uma mulher naquela igreja cujo marido a havia deixado e ido embora, primeiro com alguém do grupo de jovens e depois com alguém do coral. Naquele momento específico, ele estava na cadeia, cumprindo pena por algum outro delito, e aquela mulher, humanamente falando, isso era compreensível, havia se tornado profundamente amarga em relação ao marido e não queria ter nada a ver com ele. Eles tinham um filho adolescente que era rebelde, o que não é de se espantar. Ele tinha sido enviado para um orfanato e havia fugido de lá, e simplesmente era incorrigível.
E o foco das pessoas naquela igreja estava principalmente em como fazer com que esse adolescente se acertasse com Deus. Mas eu digo a você, se desejamos que nossos adolescentes se aproximem de Deus, é de grande importância que eles testemunhem seus pais buscando uma reconciliação com o Senhor. Durante esse período de avivamento, quando Deus estava se manifestando naquela igreja, um pai e ex-marido foi libertado da prisão. E você sabe para onde ele foi primeiro? Para a igreja. Ele foi atraído pelo poder do Espírito Santo de Deus e, inicialmente, ele e sua ex-esposa se sentaram em lados opostos do auditório. Ela não queria ter contato algum com ele. Se não me engano, na primeira noite mesmo em que ele estava lá, o Espírito de Deus trouxe uma convicção tão profunda sobre sua condição e necessidade de um Salvador que ali mesmo ele entregou seu coração a Cristo e experimentou o novo nascimento. Rapidamente ele percebeu que uma das primeiras coisas que ele precisava fazer era se reconciliar com sua esposa. Sob o ministério de um aconselhamento piedoso do pastor daquela igreja, esse casal começou a lidar com algumas das questões fundamentais que os haviam separado. Tivemos o privilégio, 2 semanas depois, de estar naquele auditório e testemunhar aquele casal na frente da igreja, confirmando seus votos de casamento como marido e esposa, com o filho adolescente como testemunha. Esse é o poder do Espírito de Deus para reconciliar casamentos destruídos, para renovar relacionamentos, para nos dar uma consciência limpa. Como Nancy DeMoss Wogemuth tem mostrado, o avivamento pode ter resultados práticos. Nancy estará de volta em apenas 1 minuto para nos ajudar a aplicar o que aprendemos hoje. Você já considerou a forma como o avivamento influenciou a mudança social no mundo? Nancy DeMoss Wogemuth nos dará alguns exemplos disso no próximo episódio. Espero que você possa estar conosco. Agora vamos considerar como precisamos responder ao chamado para o avivamento de hoje. O Salmo 85:13 nos diz: a justiça irá adiante dele e preparará o caminho para os seus passos. Se quisermos ver em nosso tempo a visita do Senhor Jesus em avivamento em nossas igrejas, o que preparará o caminho para a sua vinda e avivamento? É a justiça, a vida correta, um compromisso com vidas santas e a disposição de corrigir todos os erros do passado. Há algo em sua vida, um relacionamento ou um problema do passado que precisa ser resolvido em preparação para que o Senhor avive o seu coração? Você pode dizer, mas isso faz muito tempo. Então por que você ainda se lembra disso? Você pode pensar, mas foi tão pequeno, apenas um troco errado no supermercado, qual é o problema? Eles vão pensar que eu estou louca. Bem, eu diria que o que eles podem pensar é que Deus é real e que sua verdade não é apenas algo que dizemos em nossos púlpitos aos domingos, mas é algo que o povo de Deus vive de segunda a segunda. O que você precisa resolver? Algum problema que você precisa corrigir? Algum relacionamento que precisa ser reconciliado? Pode ser que haja um ex-cônjuge ao qual você precisa se dirigir. Pega o telefone e liga e diga: eu te culpei todos esses anos pelo fim do nosso casamento. Não estou dizendo que ele não tenha tido ações destrutivas, mas talvez você precise dizer a ele: Deus me convenceu de que havia questões na minha vida que contribuíram para o fim desse casamento, e eu estou ligando para dizer: você poderia me perdoar? Eu pequei contra você por não ser a esposa que Deus queria que eu fosse. Talvez você precise entrar em contato com seu pai, ou seu sogro, irmão, filho ou filha. Talvez haja um relacionamento rompido e você está esperando que eles voltem e resolvam, e Deus está dizendo a você: por que você não dá o primeiro passo? Você quer experimentar o avivamento? A justiça irá adiante dele e preparará o caminho para os seus passos.
Esperamos que você ore por um derramar do Espírito Santo na sua vida. Que Ele traga uma porção nova, um óleo fresco na sua vida. Estamos orando para que milhares de cristãos se juntem a pequenos grupos para orar e buscar o avivamento. Gostaríamos de desafiá-la a liderar um pequeno grupo usando esse incrível material de estudo Buscando a Deus. Desfrute a alegria do avivamento pessoal. Para obter mais informações, visite nosso site www.avivanossoscaracóis.com. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.